Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 1, estaremos dando início a mais um trimestre, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Esse é o tópico, é o título da nossa lição. Nossa revista nova é essa daqui. Os ataques contra a Igreja de Cristo. Então, nesse trimestre, estaremos estudando os ataques, os tipos de ataques, as formas de ataques que Satanás utiliza contra a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nosso título já foi lido, as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo, e essa nossa lição está dividida em 4 tópicos principais, que são a Igreja sob ataque, o segundo, a natureza do ataque, terceiro, as esferas do ataque, ou seja, onde ele abrange, e quarto, a Igreja protegida. Nosso texto áureo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Na verdade, a nossa leitura bíblica ela é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de 1 até o 5. E dentro desses versículos vai tratar essa nossa lição de hoje. Então, o texto áureo, versículo 1 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A nossa verdade prática diz: de forma sutil e sorrateira. Sorrateiro significa disfarçado, de forma escondida. Então, de forma sutil, de forma disfarçada, o diabo desfere. O que é desferir? É emitir, é lançar, é tentar acertar alguma coisa, jogar alguma coisa, algum objeto, no caso, os dardos inflamados dele. Então, o diabo desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus, ou seja, Deus já nos deu as suas armas espirituais. O que nós temos que fazer? É fazer uso dessas armas. Efésios 6 e 11, então essa aqui são algumas das armas, que é a armadura de Deus, são algumas das armas que Deus já nos deu, tá? Então Efésios 6 e 11 diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não é só colocar armadura, é saber utilizar a armadura, saber para que serve cada peça da armadura e colocar em prática. Não adianta ter armadura em casa ou colocar armadura no corpo e ficar parado, não fazer nada, ficar imóvel. Então tem que colocar em prática. A palavra-chave aqui é sutileza. Então todo esse nosso trimestre, se você olhar aqui, ó, você consegue acompanhar aqui comigo, todo o nosso trimestre, o título da lição, das lições, sempre começa com sutileza. Então, a sutileza de Satanás, a sutileza da banalização da graça, a sutileza da imoralidade sexual e por aí vai. Então, sutileza, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é delicadeza extrema. Sutileza, delicadeza extrema. Agudeza de inteligência, inteligência aguda, e também finura ou fineza, finesse. Então, antigamente o inimigo das nossas almas, ele trabalhava de maneira brusca, de maneira abrupta, trabalhava através de guerras, através de ataques diretos. Hoje não, hoje é mais sutil o negócio, hoje é mais delicado, hoje ele usa a inteligência, a sagacidade dele, é bem diferente. Então, antigamente era muito fácil nós encontrarmos, principalmente dentro das igrejas, né, lógico, pessoas endemoniadas. Então o diabo fazia aquele escarcéu, aquele fudume dentro da igreja, até que chegava alguém que colocava a mão e falava: sai em nome de Jesus. Aí o diabo ia embora, os demônios que estavam ali iam embora. Mas hoje não, hoje é difícil ver uma pessoa endemoniada. Será que o demônio não existe mais? Será que o demônio não entra mais dentro das pessoas? Ele continua entrando, ele continua trabalhando, ele continua operando. Só que agora de maneira sutil, de maneira delicada, de maneira inteligente, de maneira sagaz, de maneira fina. Então até o diabo está trabalhando dessa maneira. Então nós temos que tomar cuidado. O primeiro tópico, a igreja sob ataque. A palavra sob é diferente da palavra sobre. Fizeram essa pergunta uma vez para mim, porque tem um irmão na nossa congregação que ele costumava dizer assim: por favor, fique sobre os seus pés. Então ficar sobre os pés é ficar acima dos seus pés. Se ficar sob seria abaixo. Então, sob seus pés seria abaixo dos pés. Não tem como ficar abaixo dos pés. Então, quando eu quero dizer para a pessoa ficar em pé, fique sobre os seus pés. Então, sob é abaixo e sobre é acima. Então, a igreja sob ataque, a igreja está debaixo de ataque, a igreja está sofrendo ataque de Satanás. Então, o primeiro subtópico diz: a sutileza do ataque.
Como que ele faz hoje? Então já falamos que ele fazia muita baderna antigamente. Hoje ele faz? Ele faz também, mas hoje ele prefere trabalhar de modo mais sutil. O que ele está fazendo? Então, 2 exemplos que nós temos dentro da nossa revista é assim, normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Então nós temos uma regra de fé e conduta que é a nossa Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então tem coisas que nós praticamos que está de acordo com a Bíblia. E o que ele faz? Ele faz com que as pessoas pratiquem coisas contrárias e ensine as pessoas a praticar as mesmas coisas contrárias à nossa fé cristã. É isso que ele está fazendo. O que mais? Normalização de comportamento. O que é isso? Um comportamento que era errado, ele começa a dizer que o comportamento é correto. Além de dizer que o comportamento é correto, começa a ensinar todas as pessoas que é correto fazer aquilo, que não tem problema fazer aquilo. Agora, Hebreus 13:8 vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o pecado de ontem é pecado hoje e será pecado também eternamente. Então não adianta querer normalizar porque está dentro da... Não, agora é lei, agora pode abortar em determinados lugares, agora pode abortar, é lei. Então se eu estou fazendo alguma coisa legal, não, isso é antiético, isso é contrário à nossa fé cristã, isso está normalizando o comportamento, mas para nós continua sendo anormal, continua sendo fora do normal, continua sendo pecado. Então o pecado era pecado, é pecado e vai continuar sendo pecado. Da mesma forma que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. A palavra de Deus não muda e não precisa ser renovada em hipótese alguma. O segundo subtópico diz: o alerta para o povo de Deus. O Espírito Santo ele sempre alertou a sua igreja, sempre, nunca teve momento que ele deixou de fazer, não, ele sempre alertou a sua igreja. Então, lá no Antigo Testamento, José ele teve sonho, Abraão ele teve uma revelação vinda diretamente de Deus. Olha só o que diz Gênesis 37:5. Teve José um sonho que contou a seus irmãos e por isso o odiaram mais. Em tudo Deus tem um propósito, não era em vão, não era à toa que os irmãos dele odiavam ele, não era à toa que os irmãos dele prenderam ele, colocaram ele, jogaram ele dentro daquela cisterna vazia, não é à toa que os irmãos deles venderam ele para os não é Amalequita, esqueci o nome agora, mas eles acabaram, até que José chegou ao Egito, ele foi vendido até chegar no Egito. Aí Gênesis 45:8 vai dizer assim: assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Olha o que José está falando para os irmãos dele, depois que ele se revelou a ele, depois que ele já era governador do Egito. Não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Então Deus ele tinha mandado ele antecipadamente, já mandou ele antes. Então era propósito de Deus fazer com que José chegasse primeiro no Egito, para que pudesse manter em vida, para que pudesse salvar toda a sua família. Gênesis também 17, Gênesis capítulo 18, versículo 17 e 18 diz assim: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Olha só, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então Deus ocultaria alguma coisa ao seu servo Abraão, ao seu amigo Abraão? Deus ocultaria alguma coisa de mim e de você, que somos servos dele também? Deus não oculta nada, Deus mostra tudo, Deus revela tudo. Nós precisamos estar atento aos detalhes, atento à voz de Deus, porque Deus usa vários meios, vários métodos de falar. Deus não tem uma sistemática, não, Deus vai falar assim, 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 como uma receita de bolo. Não, ele tem formas de falar. E quando ele não tem profeta, ele usa até o jumento, se necessário for. Então, mais uma vez, voltando para o nosso textuário, que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz, então eu frisei essa palavra expressamente. Por quê? Nosso textuário, eu deixei ele escrito aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, dentro desse nosso textuário, dentro desse versículo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, então vai ter coisas aqui dentro os subtópicos, os tópicos e subtópicos vão estar linkados, a maior parte da nossa lição vai estar ligada nesse versículo. Então, expressamente é o que está dizendo aqui nesse tópico. Então,
é o primeiro tópico, o segundo subtópico, certo? Então, expressamente, o que quer dizer expressamente? Dentro desse versículo, o que quer dizer expressamente? Quer dizer sem sombra de dúvida, quer dizer claramente, quer dizer, então, o Espírito do Senhor, ele vai fazer conhecido ao seu povo, todos aqueles todos os perigos que nos cercam, ele vai nos fazer conhecido, ele vai nos fazer entender, ele vai nos fazer compreender. Isso quer dizer expressamente, claramente, inteligivelmente nós vamos compreender. Quem vai revelar? É o Espírito. Mas que Espírito que vai revelar? O Espírito Santo de Deus. Ele que claramente, expressamente vai nos dizer. E o terceiro subtópico diz, a igreja na reta final. O que é reta final? Se você assistir uma corrida de carro, uma corrida de moto, uma corrida a pé mesmo, uma ação silvestre, qualquer coisa, sempre tem o final da corrida, e o final da corrida é uma reta. E nessa reta é chamada de reta final. Então a pessoa correu toda aquela maratona, chegou na reta final. Correu toda aquela corrida de carro, chegou na reta final. Ou de moto que seja, está na reta final. Ou seja, está para terminar a corrida, está no finalzinho, está nos seus últimos momentos. Então, Deus ele preveniu a igreja que isso aconteceria. Nos últimos tempos haveriam tempos difíceis. Deus já preveniu isso, Deus já avisou isso, e através do seu Espírito hoje ele vai nos dizendo coisas que estão sendo novidades que vão aparecendo em nosso meio, ele vai nos alertando também. Então o Senhor mostra, ele já mostrou, né? E ele continua mostrando que isso aconteceria nos últimos tempos. Voltamos lá para o texto áureo, só que agora o que nós vamos ver? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Então agora frisamos essa parte do versículo. Últimos tempos. Qual que é os últimos tempos? Qual que é a reta final? A reta final é a era da igreja. Então a expressão nos últimos tempos era uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Desde Atos dos Apóstolos, quando deu-se início à igreja, quando houve o batismo com o Espírito Santo naquele lugar, desde lá até os nossos dias atuais. Essa é a reta final, essa é a era da igreja. Presta atenção no que o apóstolo Pedro disse lá em Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias, olha, Pedro falando, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então Pedro, na era da igreja, já estava dizendo, os últimos dias, reta final, Pedro já estava dizendo. Paulo também disse alguma coisa? Disse, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Olha só, sabe porém isto, que nos últimos dias, olha o que ele está dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, difamadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, se separa desse tipo de gente. Então o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos atrás, ele disse que já estava vivenciando os últimos dias. Se ele há 2000 anos atrás já estava vivenciando isso, imagine nós, reta final. Estamos nos últimos momentos da igreja na face dessa terra. Também 1 Coríntios 10:11 ele vai dizer assim, ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos séculos. Ele está dizendo, já está chegando o fim dos séculos, já é chegado o fim dos séculos. Então, o que a igreja pode dizer dessa presente época, da época atual que nós vivemos? Não estaríamos nós na reta final? Faz uma pergunta aqui na revista. Na última volta da corrida, então, deu 500 milhas de Indianápolis, a pessoa corre, chega uma hora que vai para a última volta, chega uma hora que vai para a reta final, chega uma hora que passa a linha de chegada e bandeira quadriculada e acabou. Ou seja, para nós o que é a bandeira quadriculada? Arrebatamento da igreja. Não estaremos mais neste lugar, se assim Deus nos permitir, Deus nos ajudar a ser fiéis até o fim, até o último momento da nossa vida. O resumo desse tópico diz: a igreja de Cristo precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás nesta reta final. O nosso segundo tópico diz a natureza do ataque. Primeiro subtópico, o ataque é de natureza espiritual. Então uma das naturezas é espiritual. Em sua exposição, o apóstolo Paulo faz uma referência a espíritos enganadores e
demônios. Então, ó, espíritos enganadores e também doutrinas de demônios. É o segundo subtópico, segundo tópico, primeiro subtópico. Então o apóstolo Paulo ele faz menções de duas coisas: espíritos enganadores e também demônios, ou doutrinas de demônios. Doutrina significa ensinamentos, ensinos de demônio. Então, peraí, a pessoa senta para ouvir o demônio poder ensinar ela. Então, ó, espírito enganador e demônio. É a mesma coisa? É a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Aí, ó, voltamos para o texto. Então, espíritos enganadores, doutrinas de demônio. O demônio está ensinando às pessoas o que tem que fazer, o que deve fazer. E as pessoas estão dando ouvidos ao que os demônios estão fazendo, estão falando para elas, estão ensinando para elas. Porque doutrina que nós seguimos são doutrinas bíblicas. O que tem dentro da Bíblia nós aprendemos e nós ensinamos. Agora, o que vem de outras fontes nós precisamos analisar. Por exemplo, coisas que vêm de demônios, nós vamos ensinar para alguém? Não dá, irmão, não dá para ensinar para ninguém. Por quê? Porque eles são espíritos enganadores, eles são espíritos do mal, eles são chamados de demônios porque eles são maldosos, malvados, eles querem acabar com a igreja, eles querem acabar com o povo de Deus, eles querem acabar com o ser humano, eles querem mandar todo mundo para o inferno. E nós estamos aqui para fazer justamente o contrário, para combater esse tipo de coisa. Efésios 6:12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não temos que lutar irmão contra irmão, irmão contra irmã, irmã contra irmã, homem contra homem, carne e sangue. Nós não temos que lutar contra nós mesmos, não, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas destes séculos, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais, ou seja, são os seres espirituais, são os demônios. O ataque que a igreja está sofrendo é de natureza espiritual. E Efésios 6:12, mas também na tradução NVI, Nova Versão Internacional: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O segundo subtópico diz que o ataque é moral. O que é moral? Moral é a diferenciação. Moral são as intenções, são as decisões e são as ações que nós consideramos como próprias ou impróprias. Então, temos intenções impróprias é imoral, temos intenções próprias é moral. As nossas decisões são impróprias, então nós somos imorais. Mas se as nossas decisões são próprias, então nós somos morais, moralmente bons. Se as nossas ações, se os nossos atos, se as nossas atitudes são más, então nós somos imorais. Porém, se as nossas ações são boas, as nossas atitudes são boas, nós somos seres morais. Então, o que Satanás faz? O que ele quer destruir? Ele quer, o ataque dele também é na nossa natureza moral. Ele quer que nós tenhamos intenções impróprias, tomemos decisões impróprias e também pratiquemos coisas impróprias. 1 Timóteo 4:2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então o camarada, ele é um hipócrita. O que é hipocrisia? Hipocrisia é falsidade. Então o cara começa sendo falso. O que acontece depois? Ele começa a contar mentira, mentirinha, as mentirinhas vão aumentando, até que há uma cauterização. O que é cauterizar? Cauterizar significa queimar com cautério. Deixa eu ver aqui que eu anotei aqui também. Cura por meio de cautério: queimar parte do corpo humano para remover ou para fechar alguma região. Então alguma parte do corpo humano precisa ser queimada, precisa ser cauterizada, precisa ser removida. Por exemplo, uma verruga às vezes você cauteriza ela, que ela faz? Ela sai por inteiro, aí o local fica sem a verruga, ela cai por inteiro, ela sai com a raiz e tudo. Quando precisa ser fechado algum ponto, tem alguma coisa aberta, encostado, passa-se o cautério naquele lugar e ela fica cauterizada, ela fica presa uma a outra, ela fica unida uma a outra. Também serve para remoção, serve para fechar algum tipo de região no corpo humano. Agora, mente cauterizada, o que isso significa? Olha, cauterizou, então fechou. Acabou, você não consegue mais enxergar, você não vê mais o pecado, você vê o pecado com outros olhos. Então começa falsidade, que é hipocrisia, mentira, que é o engano, até chegar na cauterização completa. Começa devagar, nunca começa grande, começa sempre devagar, para depois ir aumentando.
Resumo desse tópico diz que nós podemos classificar o ataque de Satanás a partir de duas naturezas: a sobrenatural, que é a espiritual, e também a moral. E vem o terceiro tópico, as esferas do ataque. A esfera religiosa. Esfera significa abrangência. Até onde que abrange? Então ele abrange a parte religiosa. Quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando de igreja. Por quê? Porque onde que nós praticamos religião? Lógico, nós temos que ser religiosos, não ser somente religiosos, nós temos que ter a nossa fé em ação. Nossa fé tem que ser mostrada através das nossas obras, através da nossa prática, através do nosso cotidiano, através do nosso dia a dia. Voltamos lá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. Mas o que é apostatar? Apostatar significa abandonar, mas não é só abandonar, é abandonar e se voltar contra. Peraí, eu estava seguindo o caminho juntamente com a igreja, aí eu saio da igreja, eu me apostato, eu me afasto da igreja e pior, eu fico contra a igreja. Isso é se apostatar. Então, algumas pessoas vão fazer isso. Então, onde elas estão? Elas estão dentro da igreja, para depois elas saírem, para depois elas irem contra a igreja. É o que está acontecendo na mídia social, que você pode reparar, muito tem acontecido. Era da igreja, subiu alguma coisa para a cabeça, né? Ficou famoso, tá? O que acontece depois? Aí sai da igreja, aí se revolta contra a igreja e vai contra a igreja. E o segundo, a esfera social. Então, a esfera religiosa, agora a esfera social. Social fala de sociedade, fala de relacionamento interpessoal. Aí o 1 Timóteo 4,3 diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Peraí, alimento é para nós usufruirmos dele, é para nós nos alimentarmos, alimentar o nosso corpo físico, é para nós dar gratidão, dar graças a eles e poder nos alimentar. Aí vem a pessoa e fala assim: não, isso aqui não pode comer, isso aqui não pode comer. Então ele vem fazendo isso daí. Isso aí faz parte da esfera social, onde o inimigo também está atacando. Aí que mais que ele ataca? Principalmente o casamento. Então, na esfera social, o principal ataque de Satanás é no casamento, é nas famílias. Para quê? Porque se ele acabar com o casamento, com o matrimônio, o que vai acontecer? Vai ter famílias fracas. E se tiver famílias fracas, vai haver igrejas fracas. E esse é o problema, esse é o grande problema. Então, também fora o problema do pecado, porque as pessoas vivem juntos, mas não se casam, então não podem participar da comunhão da igreja, não tem uma família decentemente falando, que é dentro do como manda o figurino, dentro dos conformes, tudo bonitinho. Aí o que acontece? Não pode participar de eventos da igreja, não pode participar de cargos da igreja, não pode participar de conjuntos da igreja, não pode participar de muitas coisas. E o que acontece? A igreja vai fracassando, a família fracassa, a igreja fracassa. Então, a astúcia de Satanás em querer trabalhar nessa parte social também. Resumo desse tópico diz que nós podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, religiosa e social. A igreja protegida. Então, a exposição da palavra de Deus é o primeiro subtópico. E o segundo subtópico, a prática da oração. Para esses dois subtópicos, nós vamos utilizar o versículo de 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, que diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, a palavra de Deus, ela possui um poder santificador. Ela é um antídoto. Sabe o que é antídoto? Antídoto é um contraveneno contra toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Então, o diabo ensina algumas maneiras, os espíritos malignos ensinam formas de cultuar a Deus, que eles dizem que você tem que cultuar desse jeito, você tem que adorar desse jeito, você tem que fazer isso. E as pessoas aprendem e querem ensinar as outras. Mas a palavra de Deus, para quem está firmado nessa palavra aqui, para quem está firmado nessa rocha aqui, para quem medita nessa palavra aqui, não vai cair nessas astutas ciladas do inimigo das nossas almas. Então, as reuniões menos frequentadas na igreja, qual que é? São as reuniões de oração. Então, quando fala em oração, o que acontece? A igreja esvazia, fica pouquíssimas pessoas. Vamos chegar 10 minutinhos mais cedo para a gente dobrar o joelho e orar? As pessoas chegam 10 minutos mais tarde para poder não orar. Quando a pessoa chegou dentro do horário, mas o culto não começou ainda, você pode reparar, dentro das igrejas, quantas pessoas estão sentadas. Não estou dizendo aquelas que não podem se ajoelhar, mas estou dizendo que pessoas que podem fazer e não fazem. Olha só, deveriam estar orando até o início do culto, que pelo menos é o nosso costume dentro da nossa igreja. Deveríamos estar orando até o início do culto, mas não estamos orando, estamos sentados, estamos batendo papo, estamos conversando e às vezes até pecando, falando mal da vida alheia. Aí eu coloquei aqui
no finalzinho para a gente poder encerrar, oração é igual a poder. Então, se tem muita oração, vai ter muito poder. Se tem pouca oração, pouco poder. Agora, se não tiver nenhuma oração, não vai ter nenhum poder. Paulo falou que ele não chegou convencendo as pessoas com persuasão humana, com palavras humanas, não, mas com o poder de Deus. E o poder vem da onde? O poder vem da oração. Então, o resumo desse tópico diz assim: o apóstolo Paulo menciona pelo menos duas armas que a igreja deve usar contra esse ataque: palavra de Deus e oração. Essas armas nós temos liberdade para poder utilizar à vontade. Nunca é demais. Palavra de Deus nunca é demais. Oração nunca é demais. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, sua família, seu lar. E até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.